Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Como de costume, vamos salmodiar no Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, como eu tenho falado, a partir do versículo 89. Diz assim a palavra do Senhor: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora dada à minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto o fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo o falso caminho. Até aqui. Vamos orar. Senhor, que nós possamos permanecer na verdade da tua palavra, que possamos sempre estar sendo edificados através da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria, e que possamos andar nos teus altos caminhos, Senhor. Não permita que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas ao contrário, que possamos crescer em graça, crescer em fé, no conhecimento do Senhor. Capacita-nos, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Um outro capítulo extremamente importante do livro de Juízes. Esse livro que tem nos dado tanto ensinamento, tanta coisa prática. Veja que interessante, só para dar uma introdução enquanto os irmãos abrem, o que acontece com o livro de Juízes. Nós contamos a história de 12 juízes. Sansão foi o último juiz de Israel. Após Sansão vai vir Samuel. Samuel vai fazer a transição entre a época dos juízes e a época dos reis. Então o que acontece? Tecnicamente, o livro de Juízes acabou com o último juiz, Juízes 16. Só que por motivos que nós não sabemos, cabe a Deus que inspirou a escrita da Bíblia, existem esses apêndices. Essa história que nós vamos ver hoje, ela aconteceu provavelmente antes de Sansão. Porque nós temos personagens nela e temos épocas registradas nela que mostram que isso aconteceu logo na época da entrada da Terra Prometida. Então o que a gente vai perceber, o grande problema de Juízes foi o seguinte: morreu Josué e aqueles que viram a tomada da Terra Prometida também morreram. E o povo perdeu a direção. Ao perder a direção, as coisas mais inusitadas aconteceram. Entendeu? E o que nós vamos ver nesse capítulo, a prática que nós vamos ver nesse capítulo, permanece até hoje no mundo. E o mundo é recheado do que nós vamos ver aqui. Entendeu? Talvez esse aqui seja, do ponto de vista teológico, para os dias de hoje, o capítulo que mais nós vamos ter um uso prático dele. Por quê? Porque a grande marca dos juízes é que, como não havia rei, não havia liderança, sempre tem esse termo, não havia rei, está apontando para a liderança espiritual.
o povo, cada um fazia o que dava na telha. Cada um criava o seu Deus, cada um criava a sua religião. E isso sempre trouxe muito problema. Só que aqui nesse capítulo nós vamos ver isso de uma forma prática. Entendeu? De como as pessoas se perderam de maneira muito fácil. E aí fica muito fácil traçar um paralelo para os dias de hoje. O que nós vamos ver aqui no capítulo 17, nós vamos fazer o 17 e o 18 hoje. No 17, o que é praticado aqui até hoje permanece. No Brasil, aqui em Pinhais, aqui em Curitiba, existe essa prática. Amém? Então tenha sempre esse foco. Você, durante a pregação, vão começar a ver exemplos de coisas que você já viu a nível religioso, que você vai lembrar bem, falando, nossa, eu já vi isso, já vi aquilo. Amém? Amém. Então vamos lá. Juízes 17, versículo 1 diz assim: havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tornei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Até aqui, vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, dando capacitação para conhecer os teus altos caminhos, que eu seja um instrumento da tua graça e que eu possa ser usado para a edificação dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, qual é o caso aqui? Esse cidadão chamado Mica, a mãe dele tinha 1.100 moedas de prata. E o que esse cidadão fez? Roubou a mãe. E assim que ele roubou a mãe amaldiçoou o ladrão. Num determinado momento, não sabemos o motivo, a Bíblia não fala, ele resolve devolver o dinheiro para a mãe. Provavelmente por medo da maldição que a mãe lançou. Agora veja que interessante. Na Bíblia, não tem nenhuma noção de maldição de palavra lançada. Não existe esse conceito na Bíblia. Esse era um conceito dos povos pagãos. Se você se lembrar, quando Josué foi tomar a terra prometida, ali Moisés e Josué, o que acontece? Foi contratado, o Abner está indo lá, foi contratado um profeta chamado Balaão, aquele que a mula conversou com ele. E qual que era a ideia de quem contratou Balaão, que era o Balaque? Que Balaão amaldiçoasse Israel. Aí, num concerto, foi concordado que Balaão iria amaldiçoar Israel, e quando ele abre a sua boca, ele abre a boca para abençoar. Contando de uma maneira muito rápida. Quando nós estudarmos o livro de Josué, nós vamos aprender isso de melhor maneira. Então, o que acontece? Havia uma crença, nós estamos em Juízes 17, podem abrir. Havia uma crença nos povos pagãos de que havia capacitação de alguém amaldiçoar o outro. Só que Mica era um israelita. Ele não deveria acreditar nessas coisas. Da mesma maneira que um crente não tem que ter medo de nenhuma palavra maldita sobre ele. Tem que ficar tranquilo. Por exemplo, já falaram coisas horríveis para mim. Você vai ver o que vai acontecer com você. Depois não reclama. O que a gente planta, a gente colhe. Quando acabou a conversa, eu orei a Deus: Senhor, essas palavras estão nas suas mãos. Se eu tenho algum erro, me mostra. Porque eu quero me corrigir. O Senhor sabe que eu quero estar limpo diante de ti. Agora, Mica mostrou que não tinha a menor noção da palavra de Deus. Porque por uma superstição pagã,
Provavelmente ele resolveu devolver o dinheiro que ele havia roubado da sua mãe. Agora, entenda o caráter de Mica. Logo de cara, o capítulo já abre mostrando alguém que roubou a mãe. Mostrando que era totalmente inescrupuloso. Além de inescrupuloso, supersticioso. Por exemplo, tem crente que tem medo de passar do lado de feitiçaria. Não tem que ter medo. Tem crente que tem medo de passar do lado de um templo pagão. Tem que ficar tranquilo. Viu uma feitiçaria? Quando eu vejo uma feitiçaria, normalmente eu oro assim: Senhor, vem com o teu poder desfazendo todo o mal. E Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Salva essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Acabou. Tranquilo. Nós não temos que ter medo, não temos que ter superstição. Essa questão de palavra maldita não existe. Entendeu? A questão da maldição que existe no mundo é a maldição que a lei trouxe. A lei de Moisés. Se você transgredir um preceito da lei, você é réu de toda a lei. Mas a Bíblia fala o seguinte, que a obra de Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos tirou do império das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, não existe, por exemplo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Lembrando que no nosso país, imagino que na Venezuela também, existe um ensino muito forte sobre maldições. Mas quando você leva, eu mesmo já trabalhei com o conceito de maldição hereditária, já trabalhei com o conceito de uma batalha espiritual muito mais acentuada do que nós acreditamos hoje. Só que aí eu comecei a ser confrontado pela Bíblia. E comecei a não ter respostas para determinadas perguntas. Como, por exemplo, essa: Jesus se fez maldição no nosso lugar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus foi pendurado no madeiro, a Bíblia fala: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele trouxe sobre si toda essa carga. Retirou de cima de nós. Então eu não tenho que ter medo. Ah, pastor, e quando eu peco? Realmente, quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Porém, não é algo automático. Tenta imaginar, gente, nós somos extremamente imperfeitos. Nos altos padrões de Deus, nós pecamos praticamente diariamente. Já pensou se cada vez que você desobedece a Deus, ou num pensamento, ou numa atitude, se a mão de Deus fosse pesada sobre você? Deus é Pai, Ele sabe como aplicar disciplina, Ele sabe a maneira de te apertar, Ele sabe a maneira de te corrigir. Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por que eu estou falando isso? Para você não cair na indústria de maldição que existe no Brasil. Criar uma indústria. E isso prende as pessoas. Entendeu? Desafiar o crente a andar em santidade? Ótimo. Desafiar o crente a orar mais? Ótimo. Desafiar o crente a congregar com afinco? Ótimo. Tudo isso é bíblico. Agora, gerar um medo antibíblico e prender a fé da pessoa em algo que Jesus já carregou sobre si é demoníaco. Isso é uma doutrina de demônios, que infelizmente muitos irmãos nossos estão fazendo uso dessas. Por quê? Por falta de conhecimento bíblico, por de repente se permitir ser testado. Nós temos que ser humildes em relação à palavra. Quando eu ouço um homem de Deus falar algo, qual é o meu papel? Eu tenho que julgar aquilo. Eu tenho que conferir na Escritura, eu tenho que conferir o que os grandes mestres da história falaram sobre o assunto. Espera aí, como é que Agostinho falou disso? Como é que Calvino falou disso? Como é que Arminius falou disso? Como é que John Wesley falou disso? Como é que Spurgeon falou disso? Entendeu? Como que os teólogos do século XX, dentro da ortodoxia da igreja, falam isso? O que o Augusto Nicodemos fala? O que o Marcos Ranconato fala? O que o Paulo Júnior fala? O
que o Hernandes Dias Lopes fala? Pessoas que a gente sabe que tem uma teologia segura. Aí você vai conferindo e você vai conferir. Não, isso que está falando é bíblico. Não, peraí, o que está falando é uma opinião pessoal, não tem embasamento bíblico. Entendeu? Agora, aqui nesse caso, veja, nós estamos vivendo uma época dos juízes extremamente difíceis. A narrativa continua. Olha que interessante, vou reler o versículo 2, de Juízes 17. O qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Veja, aqui tem um outro problema, que passa de maneira muito sutil. A mãe de Mica errou profundamente em não repreender o seu filho. Filho ladrão, sem vergonha, safado. Entendeu? Ela tinha que ter repreendido isso. É responsabilidade dos nossos pais. O que ela tinha que ter chegado falando? Mica, meu filho, que bom que você devolveu as moedas, mas o que você fez não se faz. O que você fez é extremamente errado. Você traiu a confiança nossa. E papá, entendeu? Uma atitude certa não apaga uma atitude errada. Ela pode amenizar, ela pode atenuar. Então, vocês pais, cuidado na questão da repreensão dos filhos. A Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança, porém a vara da disciplina afugentará dela. Então busque do Senhor estratégias, tem hora que tem que colocar a criança para pensar, entendeu? Tem irmãos que fazem uso da vara, eu já fiz uso da vara, eu já fiz uso do castigo, entendeu? Existe uma maneira de se fazer, entendeu? Que cada casal tem que buscar como fazer, porém não pode deixar de disciplinar. Até quando é mais velho. Quando é mais velho, você não entra na vida do filho da mesma maneira. Mas determinadas coisas não pode deixar passar em branco. Por exemplo, no meu caso, que já estou com os filhos criados. No caso da Sibila, que já está com os filhos criados. A nossa atitude, você já tem filhos criados. A sua atitude é diferente. Você não vai abrir a boca para tudo, mas em determinadas coisas não pode deixar passar. Entendeu? Isso aqui foi um erro mostrando o quê? O povo de Israel agindo sem regra nenhuma. Muitas famílias que se dizem evangélicas agem dessa forma. Entendeu? E estão destruindo a sua vida. Porque a consequência vem. Versículo 3. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu daquele dinheiro a sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, e ficaram em casa de Mica. E teve esse homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha que interessante, se você não prestar atenção, a mãe de Mica fala um absurdo aqui. Qual é a frase dela? Inteiramente restituirei esse dinheiro, consagrando ele a Deus. Qual que era o valor? 1.100 moedas. Quantas moedas ela dá? 200. Por aí vocês começam a perceber o caráter. E olha que interessante. Imediatamente é procurado um ourives para cometer o pecado da idolatria.
terafins são ídolos do lar, muito comuns naquela época. São pequenos ídolos, pequenas estátuas de estimação. Mas aqui foi feito todo um conjunto de ídolos. E não bastasse isso, Mica ainda consagra um dos seus filhos como sacerdote. Maluco, louco. O pecado mais terrível, gente, na época pós-diluviana, o pecado mais terrível das Escrituras é a idolatria. A idolatria ofende a Deus. Ela ofende a Deus a sua santidade, ela ofende a Deus a sua essência, ela ofende a Deus a sua grandeza. Idolatria é muito sério. Idolatria pode gerar algo nas pessoas. Eu já vi pessoas, entendeu? Que elas afirmavam plenamente que o ídolo tinha falado com ela. Para vocês terem uma ideia, o grau de encarceramento da mente da pessoa. Entendeu? Imagina chegar nesse ponto. Tudo isso fruto de idolatria. Qual o conceito de idolatria? Adorar a criatura ao invés do Criador. Isso vai desde a idolatria ao seu filho, até a idolatria ao dinheiro, até a idolatria aos ídolos. É amplo o espectro de idolatria. Tem gente que idolatra mais o filho do que a Deus. Precisa tomar muito cuidado. É muito comum no meio evangélico a idolatria a filhos. O filho chega e se torna um empecilho para servir a Deus. Muito cuidado com isso. É mais comum do que vocês pensam. Mas o que Mica faz aqui? Ele faz um templo. Sendo que nessa época aqui a adoração era feita em Siló. O tabernáculo estava em Siló. Entendeu? Havia local de adoração em Israel. O que ele fez? Criou uma religião. O que acontece hoje no Brasil? Imagino que na Venezuela também acontecia. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem muita gente trabalhando na indústria da religião, criando um culto, criando uma fé, entendeu? E desviando pessoas da verdade. E como as pessoas não têm nenhum compromisso com a palavra, muitos são pegos de surpresa. E a Bíblia fala que nos últimos dias os homens buscariam para si pregadores que falassem segundo suas próprias paixões, por terem comichão nos ouvidos. Então o que acontece com as pessoas? Ela quer ir num local que vai falar o que agrada a ela, o que massageia o ego. Não vai lá num local que vai falar o que ela precisa ouvir. Entendeu? E o que acontece? Isso tem vários graus. Tem igreja que você ficar 2 minutos dentro, você percebe que é falsa igreja. Esse para mim não é o pior tipo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de discernimento já vira as costas e vai embora. O problema é o que eu chamo da estratégia do veneno do rato. Muitos não sabem, mas o veneno do rato ele tem mais ou menos 95% de comida e 5% de veneno. Por que tem que ser assim? Senão o rato não vem comer. Qual é o problema? As igrejas que têm 95% de doutrina correta e 5% de veneno. Aqueles 5% de veneno, Jesus fala o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque a maioria dos crentes ama o Senhor e vai ter determinadas coisas que jamais ele vai aceitar. Mas, por exemplo, tem gente que faz técnicas de regressão dentro da igreja, querendo voltar em momentos da vida da pessoa, lá no passado. Entendeu? Eu já vi gente, para vocês terem uma ideia, num encontro, trazer um feto que foi abortado dentro de um vidro. E a pessoa fazendo joguinho emocional, falando, ó, você poderia ser esse aborto. Aí tinha gente que se debulhava de chorar. Eu lá atrás, olhando, assim, eu falei, o que esse cara está fazendo? Entendeu? Vi gente, por exemplo,
que se disse orando em línguas, a pessoa sem santidade, sem consagração, uma vida extremamente suspeita. Para ter uma ideia, hoje a pessoa serve nas religiões pagãs africanas. Estava falando em línguas do meu lado, eu olhei assim. Língua do quê? Percebe? Os irmãos já sabem que eu já expulsei de pessoas demônio de falsas línguas. Entendeu? Existe lugar para os dons? Sim, mas de maneira bíblica. Tudo isso tem que ser olhado com maior cautela. Entendeu? E nós estamos vivendo um tempo onde, na segunda metade do século XX, a nova era invadiu a igreja. Nova era o que é? É a influência do budismo, do hinduísmo, religiões ocidentais, do zoroastrismo. Por exemplo, vocês querem ver um câncer que tem dentro da igreja? O chamado dualismo. O que é o dualismo? Se ensina o seguinte, uma luta entre Deus e o diabo, entre Jesus e o diabo. Isso é heresia grosseira. Jesus é o Criador, o diabo é criatura. Até para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir autorização. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Quem controla o diabo é Deus. Ele não é livre para agir, ele está debaixo da soberania. Ele não pode mexer. Agora você vê determinados crentes que vivem uma superstição, que nem o Mica vivia aqui. Uma supervalorização do diabo e uma diminuição do poder de Deus. Gente, a luta é do diabo contra a igreja do Senhor. Entendeu? Nunca do diabo contra Deus. Isso é uma heresia grosseira, que nós precisamos tomar muito cuidado. Veja, a Bíblia fala que nós não... Mais ou menos querendo dizer o seguinte, o apóstolo, acho que é Pedro que fala, que nós conhecemos os desígnios do diabo. Agora não me lembro a palavra que ele usa na tradução. Isso é super importante. Existem situações na vida que você olha a situação e fala, nossa, isso é demoníaco. E você não está vendo nenhum chifrudão lá. Mas pela verdade da Escritura, você sabe que é demoníaco. Amém, esse é o papel do crente. Aí o crente vai e ora. O crente vai e esclarece, conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Agora, superdimensionar o poder do diabo, não pode. Não pode. Nós precisamos colocar o diabo no lugar dele, ser cautelosos, porque ele anda em derredor buscando alguém para devorar. Mas temos que entender que para tocar na nossa vida, precisa passar pelo trono do Altíssimo. É Ele que nos guarda. E dessa maneira fugir de toda e qualquer prática supersticiosa. Dois extremos nós temos que fugir. O primeiro extremo, não existe diabo. Não tem com o que se preocupar. O outro extremo, tudo é o diabo. Qualquer coisa nesses dois mundos você está errando. Você tem que, de maneira bíblica, estar aqui no meio, vigilante, sujeitando a Deus. E o diabo fugirá de vós. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho que tem mais coisa que falar. Versículo 7. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, da onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem,
porquanto tenho um levita por sacerdote. Gente, aqui é o auge do absurdo na narrativa. O levita sai peregrinando e encontra Mica. Aí Mica pergunta: o que você é? Sou pastor. Falou: nota 10, Deus abençoou, contratou o rapaz, montou uma igreja. A igreja do Mica dos santos dos últimos dias. Batisteriana renovada. Foi o que ele fez. E o que é pior, ele acreditou: nossa, agora eu tenho um levita, agora eu tenho um templo, vou ser abençoado. Sabe o que lembra isso? Entre outras coisas, aquele pessoal que tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, para não pegar olho gordo. Sabe, olho gordo? Gente, eu já vi crente que fazia simpatia. Tem essa palavra? Lá na Venezuela, simpatia são pequenos feitiços, sabe? Jogar água com açúcar no chão, pôr cerveja atrás da porta para vender o carro, sabe? Jogar sal para trás para não ter olho gordo. Não sei, é esse o termo que usa, simpatia. Gente, tem crente que acredita em simpatia. Simpatia é feitiçaria. Tem crente que acredita em amuleto. Amuleto é feitiçaria. Gente, um outro conceito importante. Tem crente que tem medo de objeto maldito. Esse é um conceito extremamente importante. Por quê? Lá em Deuteronômio tem uma passagem que fala o seguinte: não porás, pois, na tua casa objeto maldito, anátema, para que não te seja por laço. Que conceito que tirar desse texto? Se você colocar um Buda dentro de casa, você vai trazer maldição sobre a sua casa. Qual é o problema? Não é esse o contexto do texto. O contexto do texto é de adoração. Por que eu não coloco um ídolo na minha casa? Porque aquele objeto é nojento. Ofende o meu Deus. E como eu quero viver uma vida consagrada, eu não tenho na minha casa nada que é ligado à idolatria, nada que é ligado a paganismo, nada que é ligado à prática suja dessas religiões. Mas eu já vi crente com medo de, por exemplo, no interior você vai, tem imagem de santo, tem carranca, tem coisa demoníaca. Entendeu? Crente com medo dessas coisas. Paulo fala, o ídolo não é nada, o sacrificado ao ídolo também. Agora Paulo explica. Agora o que está por trás da adoração ao ídolo, aí é que é o problema. É um demônio que está buscando adoração para si. Eu, por exemplo, oriento os crentes da nossa igreja, não tem nenhum tipo de objeto ligado a paganismo. Aqui nós temos, eu até brinco, nós somos meio puritano aqui. Entende? Os puritanos eram assim, queimava tudo, arrancava tudo. Eu oriento, irmão, não tenha nada, você sabe que é pagão, tira fora. Mas qual é o motivo? Não porque aquilo vai trazer maldição, porque aquilo ofende a santidade do meu Deus. E como eu quero levar uma vida consagrada, eu não quero com um objeto nojento daquele dentro do meu lar. Isso passa pelos desenhos animados que os meus filhos assistem, pelos brinquedos que os meus filhos têm, pelas roupas que eu compro. Por exemplo, eu já fui em casa de pastor que foi me atender com uma imagem do Buda no peito. E sabe o que é o pior da história? O camarada era pastor e não sabia que aquele era o Buda. Como que um camarada desse foi colocado como pastor? Não pode. Você lembra disso? Entendeu? Um absurdo. Tanto é que, infelizmente, essa pessoa hoje divorciou-se da mulher, se separou, está vivendo com outra, está fora da igreja. Mas a culpa é de quem colocou aquele pastor lá. Pastor de uma congregação é a coisa mais séria que tem. Ele tem que ser apto para ensinar. Se você pega um pastor e ele começa a ter... Nós vamos estudar isso. Se você pega um pastor e ele começa na sua atitude a furar o que fala em 1 Timóteo e o que fala em Tito, aquele pastor tem que ser chamado a atenção publicamente na igreja. E se ele não se arremedar, ele tem que ser destituído do cargo. E se ele não for destituído do cargo, você tem que sair da igreja e procurar outra. Porque vai espirrar na sua vida.
A Bíblia fala aos presbíteros que sejam chamados à atenção publicamente, diante de toda a congregação. O camarada tem que se arremedar. Como que você pega alguém num grau de despreparo desse e bota responsável por uma igreja de 200 pessoas? Imagina o que vai acontecer dentro do coração dessa igreja. Agora, o que nós vemos mais hoje em dia? Gente como Mica, criando a própria religião. O que eu tenho ficado assustado? Vão passando os anos de convertido, seus amigos também vão ficando muitos anos na igreja. E eu tenho visto pessoas conhecidas minhas, com 20 anos de salvo, falando coisas completamente antibíblicas. Tem me assustado a falta de compromisso do povo com as verdades da Escritura. Coisa mais comum é você chegar, vou dar um exemplo aqui em cima do texto. Você chega lá para o irmão e fala, irmão, a pessoa está criando religião que nem o Mica criou. Aí o irmão olha para sua cara e fala, irmão, mas eu não penso assim. Isso é mais comum do que a gente pensa. Dá vontade de responder, irmão, o que você pensa não me interessa. Porque você está pensando besteira, você não vai fazer isso porque... Se for ovelha minha, ouve. Mas não é ovelha sua. Gente, eu tenho visto pessoas com uma dificuldade, você fala uma verdade bíblica, e porque num determinado momento da vida da pessoa ela ouviu diferente, em vez de ela se abrir para parar para pensar, peraí, por que o camarada falou isso? Qual é a base bíblica? Da onde ele está trazendo essa verdade? Da onde ele está trazendo esse ensino? E aí você avalia o que está sendo ensinado, pesquisa o que está sendo ensinado. Temos a internet, que é uma fonte inesgotável de pesquisa, e você vai ter condição de avaliar se uma doutrina, um ensino, é bíblico ou não. Gente, cuidado. E cuidado com aquela ideia que porque você está muitos anos na igreja, você está livre de erro. Tem gente que está muitos anos na igreja e não passa de uma encrenca de duas pernas. Entendeu? Não tem compromisso nenhum com a Bíblia, não tem compromisso nenhum com o ensino. Tem gente que está aí 20 anos na igreja, nunca leu a Bíblia de capa a capa. Por que nós incentivamos vocês? Gente, vamos nos esforçar para ler a Bíblia inteira, uma vez por ano, todos os anos. Ah, não estou conseguindo, pastor, então vamos tentar fazer o Novo Testamento. É o básico do básico. Alguém que é sério com Cristo vai entrar pelo menos no projeto de ler, no mínimo, o básico, o Novo Testamento. Ó, o Arthur mal sabe ler, ganhou uma biblinha, já está lá para o meio do livro do Gênesis. Vocês correm o risco que os ensinos que as crianças têm com a irmã Paula, lá no Ministério Infantil, daqui a 2 anos eles estão atropelando vocês. Eles vão engolir vocês. Se vocês tiverem oportunidade, ouça um dia uma aula lá. Aí você vai entender o que eu estou falando. Você já viu na tua casa os mais novos falar verdades para os mais velhos, que os mais velhos nunca ouviram. 25 anos de igreja, nunca ouviu aquilo. Por quê? Porque é uma tendência da nossa natureza pecaminosa, criar a própria religião. Cuidado, menos, abaixa a bola. Seja humilde. Tenha um coração ensinável. Use a ortodoxia da igreja, a história da igreja a seu favor. Eu aprendi um conceito com o pastor Marcos Granconato que eu assimilei, acho que é verdade. Se alguém vier com uma história que teve uma nova revelação na Bíblia, desconfie. Quer dizer que 2000 anos de história da igreja, ninguém viu aquilo. Só você que é o gênio da bola, está vendo agora? Desconfie. Vocês concordam que na história da igreja tem gente muito mais competente do que eu? Como que eu estou vendo algo novo ali, que nunca ninguém viu? Desconfie. Entendeu? Hoje em dia existe gente dando respaldo para esse tipo de ensino. Não, Deus me revelou tal coisa.
Opa, se Deus falou, quem sou eu? Mas daí a pergunta é, mas o que a Bíblia fala sobre o assunto? Essa é a questão que está envolvida aqui. Olha a sua volta. Olha como é que está a vida dos crentes. Olha a consistência que eles têm. Gente fazendo besteira por causa de uma teologia errada. Como eu falo, as más teologias destroem vidas. Destrói. Algumas consequências são irremediáveis. Por que tem tanta gente fora da igreja? Porque o cara veio para a igreja, fizeram um monte de promessa para ele mentirosa. Ele acreditou naquilo, passou um tempo, não funcionou, porque não era bíblico. E aí saiu falando mal da igreja, não quer mais ver a igreja. Isso é mais comum do que você imagina. Amém? Vamos avançar um pouco mais. Amém, glória a Deus. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram, ide, reconhecer a terra, e chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram, quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhe disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhe o sacerdote, ide em paz, o caminho que seguis está perante ao Senhor. Qual é a situação aqui? Quando a terra prometida foi partilhada, o povo teve que ir lá tomar. Essa tomada da terra foi gradativa. Deus falou assim, eu não vou tirar o povo de uma vez, porque vocês não têm condição de ocupar toda a terra. Se eu tirar o povo de uma vez, as feras do campo vão se multiplicar demais e vão destruir vocês. Então é gradativo. O que acontece? Dan, que é a tribo dos Danitas, não tinha território separado para ele. Então eles mandaram esses espias mais ao norte de Israel, nas montanhas de Efraim. Só que por uma coincidência dos decretos de Deus, eles conheciam o levita. E quando ouviram a voz do levita, conversaram com ele. Aí eles pediram o quê? Lança-sorte. O que é lança-sorte? Havia um instrumento na roupa do sacerdote chamado Urim e Tumim. No Antigo Testamento, o que acontecia? Eles lançavam sortes da seguinte maneira. O rei, por exemplo, vinha ao sacerdote e perguntava, irei eu contra os sírios e os vencerei? O sacerdote jogava o Urim e o Tumim, dava sim ou não. Só que aquilo era garantido por Deus, no caso do sacerdote levita, dentro do templo. Nós temos que lembrar o seguinte, o Espírito Santo não habitava aqui no povo. O Espírito Santo era temporário. Nós temos que lembrar o seguinte, nessa época aqui, só havia os 5 livros de Moisés escritos. Faltavam apenas 61 livros da Bíblia. Então eles não eram guiados como nós, que temos uma Bíblia completa e o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a maneira do Antigo Testamento. Só porque, por motivos que nós desconhecemos, Deus não revelou, eles recebem uma confirmação aqui, dentro desse templo mentiroso, pagão, mas eles recebem uma confirmação. E olha que interessante, a confirmação dá certo. Mostrando que os caminhos do Senhor nem sempre são compreensíveis a nós.
é algo... Existem umas passagens do Antigo Testamento que são delicadas. Você está pisando em terreno arenoso. Você pode, parece que é isso, parece que é aquilo, parece não sei o quê, e vira a página. E continua pregando. Todo teólogo sério sabe que tem áreas da Escritura que nós não temos muitas informações. Essa é uma delas. O porquê que Deus fez isso? Só temos uma resposta. Foi um decreto dele. Era a vontade dele que isso aqui acontecesse. Ponto final. Qualquer coisa além disso é opinião sua. Mas vamos seguir. Versículo 7. Então, foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: que dizei vós? E eles disseram: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir essa terra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Na cidade de Laís, era uma região muito fértil, muito boa. Aquele povo não era um povo treinado na guerra. Como funcionava aqui? Era o conceito de cidades-estado. Normalmente a cidade tinha um rei dentro da cidade. E aquele rei era ligado a um rei maior. E aquele rei maior muitas vezes era ligado a um outro rei maior. No caso dessa cidade aqui, eles não tinham nenhum sistema de defesa, não tinham aliança com ninguém. Era o pessoal desarmamentista. Entendeu? Não tinha nenhum tipo de defesa, não tinha nada. Quando os espias viram aquilo, falou: tá no papo. Principalmente porque se nós tomarmos a cidade, ninguém vai vir ajudar. Se vocês lembrarem, em Gênesis 14:15, Guerra dos 4 reis contra os 5 reis, quando Quedorlaomer veio tomar Sodoma e Gomorra, entendeu? Abraão saiu ao auxílio de Ló, que foi levado cativo. E foi lá, derrotou os reis e trouxe de volta. Por quê? Porque um ajudava o outro. Percebe? Lembra de Esaú? Esaú tinha um exército particular de 400 homens, não é pouca gente. Assustou a Jacó, seu irmão. Entendeu? Por quê? Porque era uma estrutura de feudos. Eram cidades-estados. E essa aqui, totalmente desprotegida. Gente, existe um ensino bíblico, abrindo um parênteses da palavra. A Bíblia fala que de nada adianta o atalaia, que é o vigia, vigiar, se o Senhor não guardar a cidade. O que eu aprendo com essa passagem? Quem guarda a nossa casa é Deus. Mas é meu papel ter o vigia. É meu papel colocar muro. É meu papel colocar segurança. Como Deus vai guardar? Não sei. Mas Ele vai guardar. Mas a Bíblia nos desafia a fazermos a nossa parte. A terra prometida foi dada. Os danitas tiveram que pegar a espada lá e tomar. Com guerra, com morte, com sangue. Percebe? Às vezes o crente é muito... Eu lembro uma vez, estava de moto, eu já trabalhei de moto, estou subindo a Graciosa de moto, começou a chover. Numa daquelas curvas da Graciosa, aquele paralelepípedo molhado, levei um chão. Até hoje eu lembro do giro da moto subindo. Graças a Deus não me fiz nada, porque eu estava devagar. Eu sabia que podia cair. E comecei a orar: Senhor, por que eu caí? Eu estava tomando cuidado e tal. Aí parei um dia na motopeça, acho que para trocar o óleo da moto. Aí comecei a contar, falei: pô, caí na Graciosa, não sei o que, tal, tal. Aí virei pro Wagner, o mecânico, e falei: inclusive, olha, quero saber de Deus, porque eu caí.
Nessa tinha um outro motoboy na garagem. Chegou e falou: ô parceiro, acorda. Olha o teu pneu da frente aí, tá careca, tá liso, como não vai cair? Na hora, Deus revelou. Eu caí porque fui imprudente. Se eu tivesse com o pneu novo, não teria caído. Prático assim. E se eu quebro uma perna? E se eu fico 3 meses sem o sustento da minha família? Vou jogar a culpa no diabo? O diabo vai falar: opa, eu não, você que é orelhudo. Isso é problema seu, foi imprudente, entendeu? Temos que ser prudente, temos que ser sóbrio, saber o que vamos fazer com cautela. Amém? Que nesse povo aqui tinha que ter vigia, tinha que ter segurança, tinha que ter muro, tinha que ter um exército bem montado. Imagina aquele tempo como era a violência, pior que hoje. Mas vamos seguir, versículo 10. Ah, devia ter lido 10. Quando lá chegardes, verei um povo confiado. A terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a esse lugar Maané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Olha que interessante, eles fizeram o mesmo caminho dos espias. E para chegar naquela cidade de Laís, eles passaram pela casa de Mica. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Versículo 14, deixa eu tomar um gole d'água. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e os saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Olha que interessante, os espias dão com a língua nos dentes, falam: ó, lá na casa do Mica tem uma roupa sacerdotal, tem ídolos e tem um levita. Então, ó, cuidado que vocês vão fazer lá. E aí chega na casa de Mica um exército de 600 homens armados. E os 5 homens entram para dentro da casa. Imagina a situação. Aí o que vai acontecer? Versículo 17. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na tua boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Olha o nível da desobediência. Olha que interessante, religião própria. Os danitas estavam lá porque, entre aspas, estavam buscando a Deus. O que eles fazem? Roubam. Primeira coisa. Segunda coisa que eles fazem: trazem ídolos para a sua tribo. O desfecho dessa história vai ser terrível para a tribo de Dan. A tribo de Dan vai ser rejeitada por causa da idolatria. Entendeu? Mas já vou explicar isso, eu não quero adiantar a história.
Mas entenda o nível de desobediência. Roubou. Eu já vi crente, já vi história de crente que deu testemunho da igreja, que estava precisando de dinheiro, foi no supermercado. O caixa do supermercado deu o troco errado. O crente viu, ficou quieto, achando que Deus abençoou ele. E foi embora. Isso é roubo. E o pior não é isso. O dirigente daquela igreja permitiu dar um testemunho desse. Ah, então na igreja do irmão não pode dar testemunho? Lógico que pode, mas primeiro vai contar para mim. Se o testemunho for bíblico, vai ser dada a oportunidade. Olha, eu quero dar um testemunho. Entendeu? E também não é festa da uva. Ah, eu quero dar um testemunho o quê? Ah, meu cachorro comeu ração. Pô, pera lá, né? Sabe? Coisa mais esforofobética você vê nas igrejas. Mas como que foi dado o microfone na mão de uma pessoa falar um negócio desse? Esse povo é aqui, é o que está acontecendo hoje. Entendeu? As pessoas fazem o que querem, da maneira que querem, que bem entendem, e está tudo bem. Só que aqui tem uma segunda coisa. Veja, hoje em dia existe uma idolatria em relação ao número de membros da igreja. Existe uma briga muda entre algumas igrejas querendo saber quem tem mais membros. Eles contam até as moscas que passam voando dentro da igreja. Irmãos, uma igreja não é medida pela quantidade de membros. Cada um tem um aprisco dado por Deus. No meu caso, quem são as ovelhas que eu vou dar conta a Deus? Vocês. E vou dar conta do período daqueles que passaram pela minha mão. Você não pode medir o sucesso de uma igreja, medir o sucesso de um ministério por causa de números. Nós não estamos vendendo plano de saúde, não estamos vendendo plano funerário. Nós não estamos vendendo seguro de vida. O nosso papel é o quê? Evangelizar. Aqueles que o Senhor trouxer, nós temos que cuidar bem. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso papel. Aqueles que o Senhor trouxer para andar junto, esse nós temos que cuidar de tudo. Vocês vão estar lá, vocês vão ver eu ser chamado. E eu vou dar conta de tudo que eu ensinei aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Porque essa história de ser pastor é bacana o jeito que Deus faz. Você só percebe o tamanho da responsabilidade depois. Porque se soubesse antes, talvez não entrava nunca. Apesar que é difícil vencer o chamado que tem no coração. A maior alegria de um pregador é pregar a palavra, pô. Então, o camarada quer pregar com toda a força, faz com prazer. E Deus sabe também, Deus julga com equidade. Deus sabe das limitações. Existem erros e erros. Existe a intenção, tem uma série de coisas aí. Mas eu oro, falo, Senhor, não me deixe errar, principalmente que agora eu estou sabendo o que eu sei. Lá no comecinho, era uma coisa. Hoje, com 8 anos de igreja, é outra. Com a formação que nós tivemos nesses 8 anos, é outra. Entendeu? Apesar de eu pregar já há 22 anos. Mas eu só fui ser pastor de igreja, vai completar 8 anos, agora em abril. Entendeu? Para vocês terem uma ideia como muda, os únicos dessa sala que estavam aqui na igreja quando nós conhecemos é a Sabrina e o Rodrigo. O resto mudou todo mundo. E quando eu comecei a colocar a igreja no eixo, teologia correta, um monte de gente que era flautista, ó, picou a mula, falou, hein, tá maluco. Esses caras são loucos. Entendeu? Porque muita gente hoje não quer uma palavra pregada corretamente. E infelizmente é a verdade. Amém? Mas vamos seguir na narrativa, versículo 21. Assim, viraram e partiram os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. Olha que interessante. Vinha vindo o exército na frente, e as famílias atrás. A tribo de Dan foi com mala e cuia. Levou o gado, levou as crianças, levou as mulheres, era para tomar a região e ficar.
Só que normalmente uma comitiva viaja assim, o exército na frente e as famílias atrás. O que acontece? Eles inverteram. Vocês já vão ver por quê. Olha que interessante. 22. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. Olha que interessante aqui. Os vizinhos de Mica ficam sabendo que o templo foi roubado. E juntamente com Mica começa a perseguir a tribo de Dan. Mostrando o quê? Que a contaminação da casa de Mica não ficou apenas na sua família. Se espalhou na região. Entendeu? Olha como a contaminação pega. Um pouco de fermento levanta toda a massa. E a narrativa continua. Versículo 23. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram seus rostos e disseram a Mica: que tens, que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partiste. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Gente, olha a cara de pau, a cara lavada da tribo de Dan. Chegaram para mim e falaram: oi, o que você vê atrás da gente com esse monte de gente? Aí o Mica fala, nesse ponto ele está certo. Pô, como eu vim? Vocês roubam meus ídolos, roubam meus sacerdotes. Você vem me perguntar o que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, aqui um pior que o outro. Um mais sem escrúpulo que o outro. Entendeu? Aí a narrativa continua. Versículo 25. Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Veja, ameaçaram de morte. Deram o que a gente chama aqui no Brasil de passa menino, passa moleque. Chegou para mim com o seguinte: cara, fica quieto. Antes que homens de ânimo amargoso, mau caráter, mata você e os outros. Fica quieto e vai embora. Aí o Mica, que podia ser mau caráter, mas não era burro, olhou, viu que não dava para enfrentar, voltou. Mas olha que interessante, a tribo de Dan foi, roubou, invadiu a casa, desobedeceu a lei e ameaçou de morte. Olha o nível da desobediência. Em que ponto chega? Qual é o problema aqui? Falta de liderança eclesiástica. Esse é o problema aqui. Por isso que essa história que hoje em dia falam de desigrejados, de eu sou a igreja, isso não é bíblico. Isso é furado. Pode até ter pessoa que, magoada com a igreja, possa passar um tempinho fora da igreja, mas ela tem que sair desse luto e tem que voltar para a igreja. Não existe crente fora do corpo. O cristianismo é uma fé coletiva, que é uma fé realizada onde? Dentro da igreja local. Essa igreja é liderada por quem? Pelos presbíteros, e os outros oficiais são os diáconos. Acabou. Essa é a verdade bíblica. Talvez, não sei se na Venezuela esse movimento é tão forte, mas aqui no Brasil tem muito desigrejado. Entendeu? E são perigosos, porque ensinam doutrinas fora da palavra. Agora, eu conheço gente magoada com a igreja, muitos com razão, que tiveram um momento de crise de fé, mas que retornaram. Entendeu? Não existe ser crente fora da igreja. O cristianismo é uma fé coletiva. Nós vamos ainda estudar mais isso. E a palavra continua. Versículo 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís,
a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale, que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade, Laís. O que acontece aqui? Uma explicação rápida. Chegaram na cidade e moeram todo mundo. Matou todo mundo, botou fogo em tudo e tomaram posse. Entendeu? Num tempo apropriado, quando nós chegarmos num tempo parecido, nós vamos ver que, inclusive, na tomada da terra prometida, teve cidades que Deus falou o seguinte: passa fio de espada todo mundo. Isso é difícil para a nossa mente ocidental, século XXI, entender. Mas se você conhecer um pouquinho de Bíblia, você até vai falar: nossa, Deus foi brando, tinha que jogar uma bomba nuclear em cima daquele lugar. Porque teve cidade que foi varrida ali, que queimava-se criança viva, por 400 anos. Crianças eram concebidas nas orgias sexuais nos templos, e as mães e os pais, para se livrar daquelas crianças, queimavam viva, em sacrifício a Moloque. Isso era o que eles faziam. Para mim, Deus até foi legal, esperou 400 anos, eu não esperava uma semana. O que Deus falou para Abraão? Não, se não encheu ainda o cálice da ira sobre os amorreus. Então o povo vai em terra estranha, vai ser escravo por 400 anos e aí eu vou trazer. Entendeu? Mas é a situação aqui. Quando nós tivermos um texto falando disso, vocês vão ver as práticas. E aí, para encerrar, versículo 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, olha o nome do levita aqui. Aparece o nome do dito cujo. O levita chamava Jonatas. Filho de Gerson, o filho de Manassés. E ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Até aqui. Bom, deixa eu explicar algumas coisas aqui. Veja, o texto fala que Jonatas era filho de Gerson, e que esse Gerson era filho de Manassés. Só que o que acontece? Os estudiosos dizem que Gerson aqui é filho de Moisés. Isso é uma coisa que eu não sabia, aprendi essa semana. Olha quantos anos demora. Esse daqui é um dos capítulos favoritos meus da Bíblia. E eu não sabia disso. O que acontece? No hebraico não tem vogal. Não tem letra A, letra E, letra O, letra I. Então, quando você pega a palavra Manassés e a palavra Moisés, elas têm as mesmas consoantes. E aí o que acontece? Em manuscritos antigos, tem uma correção de um escriba, modificando, colocando um tipo de uma letrinha para ficar Manassés. Então os teólogos entendem, por causa do nome Gerson, que esse Jonatas era neto ou bisneto, ou tataraneto de Moisés. Muito próximo à entrada na Terra Prometida. Isso é coerente com a história. Porque quando você vai lá para o livro de Josué, você vê que Josué deu a partilha da terra para os danitas e era nessa direção aqui. Lógico, isso para mim explicar detalhadamente teria que ser ambiente de escola, não vou explicar num culto. Mas eu achei extremamente curioso que, tão próximo à tomada da Terra Prometida, um descendente do próprio Moisés, entendeu? Já se corrompeu. Para vocês terem uma ideia, quando Israel passou a ser governada por reis, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, o quarto rei foi Roboão, só que em Roboão o reino se dividiu. 10 tribos ficaram para o reino do norte, que ficou sendo chamado Israel, e 2 tribos ficaram com Roboão.
por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi, que sempre teria um descendente de Davi sentado no trono. O que acontece? Quem assumiu o reino do norte foi um rei chamado Jeroboão I. Esse Jeroboão I, o que fez? Construiu 2 bezerros e criou um culto próprio em Israel. Aonde ele colocou um dos bezerros? Na tribo de Dan. O que o texto aqui fala? Que essa idolatria que começou na cidade de Laís, ela permaneceu até o cativeiro da terra, pelo menos 500 a 600 anos. Nós já vimos isso acontecer na história mais recente. Nós vivemos a nossa história na Idade Média, a Idade das Trevas, onde a igreja começou a se corromper a partir do ano 700. Aquela corrupção depois do ano 1000 foi ladeira abaixo, e até a Reforma Protestante nós vivemos a Idade das Trevas, onde as pessoas mal sabiam a Bíblia. Entendeu? O que eu aprendo aqui? Toda vez que o povo de Deus se afasta da verdade, consequências terríveis podem vir, piores do que a gente pensa. Gente, para vocês terem uma ideia, a seita das Testemunhas de Jeová já tem mais de 100 anos. Para vocês terem uma ideia, o Adventismo do Sétimo Dia, que tem problemas seríssimos doutrinários, seríssimos. O Adventismo do Sétimo Dia é perigosíssimo. Já tem 150 anos. Os Mormons vão fazer 200 anos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vão fazer 200 anos. Entendeu? Não se brinca com falsa religião. Falsa religião tem que ser combatida. Como? Na palavra, através da apologética cristã. Cuidado! Gente, existe um câncer na igreja brasileira e na igreja mundial, que é o evangelho da prosperidade. Infelizmente veio para ficar. Não vai embora. A não ser que Deus, o Todo-Poderoso, lógico, estou falando do ponto de vista humano, a não ser que Deus, o Todo-Poderoso, faça algo. Mas os desvios, eles começam pequenos. Começa com algo simples. Começa com algo que naquele determinado momento você não dá importância. E quando você vai ver, muitas vezes um pastor que era sério, começa a se permitir desvio, se torna um falso profeta. E o próximo passo é se tornar um herege. Já expliquei para vocês que existe o falso profeta e existe o mestre enganado. O mestre enganado ainda tem como corrigir. Mas muitos dos mestres enganados se tornam falsos profetas. E o desdobrar disso se torna hereges. Entendeu? Tem que se tomar muito cuidado. Gente, 500, 600 anos de trevas aqui. Essa tribo foi rejeitada por Deus. Foi rejeitada. Quando você vai na lista das tribos, no Apocalipse, nem aparece o nome de Dan. Foi tirada. E foi rejeitada por quê? Por causa da idolatria. Nós vamos estudar melhor isso. Nessa época aqui, eles tinham que viajar uns poucos quilômetros e ir aonde estava o tabernáculo, em Siló. O tabernáculo estava funcionando, tinha sacerdote colocado por Deus lá. Entendeu? E eles partiram para um culto idólatra, que foi até incentivado, ó, aqui mais ou menos é 1250 a.C. Jeroboão I é 910 a.C. Então quer dizer, desse templo idólatra até o templo de Jeroboão, 350 anos, 400. Do templo de Jeroboão até a queda de Samaria, que foi a queda do Reino do Norte, 722. Foram mais 200 anos. Entendeu? Foi o que o povo pagou. Foi riscado. Hoje você não consegue encontrar um danita. Nas genealogias de retorno, se eu não me engano, não aparece a tribo de Dan.
não retornaram do cativeiro. Ou retornou tudo misturado. Entendeu? Quando a gente vai para o livro de Esdras, tem as genealogias de quem voltou. O camarada tinha que provar, ó, eu sou neto de tal pessoa, bisneto de não sei o quê, estou aqui. Entenderam? Gente, cuidado. Desvio espiritual é sério. O pastor não fala porque ele quer ser chato. O pastor fala porque ele zela pela vida. Cuidado com crendice, cuidado com superstição, cuidado com a internet. Entendeu? Já vi gente ouvindo pessoas que não deveria ouvir. Entendeu? Gente consultando pessoas que não deveria. Por que eu oriento tanto? Ó, quer ouvir bons pastores? Ouça esse, ouça aquele outro. Por quê? Para corrigir uma falsa doutrina, dá um trabalho enorme. Tem gente que se perde, naufraga na fé, porque começou a acreditar em coisas que não eram Bíblia. Qual que é o nosso papel? Humildade, simplicidade, zelo da Escritura. O seu papel é julgar o que eu ensino. Você não pode aceitar qualquer coisa vinda do púlpito sem questionar. É uma responsabilidade tua. Nós somos batistas. Os batistas zelam pelo sacerdócio de cada crente. Eu não sou sacerdote porque eu sou pastor. Eu sou sacerdote porque eu sou seu irmão e você também é sacerdote. Só que eu sou um irmão que foi levantado por Deus como autoridade nessa igreja. Mas cabe a você fiscalizar. Pastor, o pastor domingo ensinou uma coisa lá. Será que o pastor podia esclarecer melhor? Que eu não estou entendendo muito bem. E se você vê que o pastor está errado, questione. Pastor, vamos ver. Pastor, não me leva a mal, não, mas vamos ver juntos o comentário bíblico? Qual o problema? Se o pastor é bíblico, ele vai ter o maior prazer em comprovar que o que ele está ensinando é bíblico. Só que esse é um diálogo que não é muito ensinado hoje em dia. Se você questionar o pastor, nas igrejas você vira bode. Oscar, vira bode. Entendeu? Sendo que é sua responsabilidade questionar quando você vê algo errado. A igreja é nossa. Seu filho chega em casa, irmã Paula falou algum negócio antibíblico, tem que conversar. Peraí, ó, não entendi muito bem. O que foi falado? O que foi ensinado? Por quê? Porque se você não cuidar da sua igreja, ela pode ser envenenada. E aquilo pode destruir seu culto cristão. E acabar com a sua fé. E trazer prejuízos que a gente não imagina a consequência. Essa história está na Bíblia. Para nós aprendermos que é uma responsabilidade obedecer a Bíblia e cuidar dessa doutrina. É responsabilidade de todos. E cuidar se no nosso meio não vai entrar bode. É nossa responsabilidade. Amém? Amém. Vamos orar? Oh Deus, Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado por Teus ensinos, que nós possamos, Senhor, estar mantendo a saúde de nossa igreja, estar nos mantendo a saúde de nossa fé. Senhor, vivemos um tempo difícil, onde muitos falsos ensinos têm se infiltrado em Tua igreja. Não permita, Senhor, que nós caiamos nesses enganos. Não permita que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que de maneira simples, Senhor, nós possamos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo bíblico, baseado na Tua palavra, baseado em oração, em santidade, baseados nos Teus ensinos. Senhor, cuida de nós com o Teu poder. Livra-nos de todo mal, que o Teu reino venha sobre nossa igreja e sobre nossas vidas, que nós possamos ser um instrumento de manifestação da Tua graça. E pedimos, Senhor, existem tantas pessoas que estão procurando um lugar para aprender a Tua palavra, que o Senhor venha fazendo essas conexões, que nós possamos estar convidando pessoas que querem aprender de Ti e dessa maneira participando da edificação da Tua igreja. Pedimos isso em nome de Jesus.
Amém.